Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nesse quarto domingo do mês de agosto, nós contemplamos dentro do mês vocacional os ministérios leigos na igreja, a importância do cristão leigo na missão da igreja. Nós temos, depois do Dia Nacional do Leigo, no Domingo de Cristo Rei. E no Domingo de Cristo Rei a gente contempla um pouco mais essa presença do leigo na sociedade. O cristão leigo, que é a maioria da igreja, justamente tem essa missão, e essa é a sua missão importante, né, de ser presença cristã no meio de uma sociedade, em todos os aspectos da sociedade, todas as realidades sociais. Mas no mês de agosto nós rezamos pelos vários ministérios leigos na igreja. Ou seja, nós temos vários trabalhos que o leigo cada vez mais toma consciência e assume na igreja. Seja na liturgia, seja nos conselhos paroquiais, conselhos diocesanos, trabalhos muito sociais ali da paróquia, juntamente com os diáconos, né, que tem essa missão também da questão social, todo o trabalho muitas vezes da catequese, né, dos vários movimentos e pastorais. Quantos trabalhos que os cristãos leigos cada vez mais conscientes o fazem, não como um profissional, embora sejam profissionais de tantas áreas, mas o fazem justamente como cristãos, fazem com pessoas que, pelo fato de terem encontrado com Jesus Cristo, querem viver a vida cristã e querem servir cada vez mais como cristãos a igreja e cada vez mais essa disponibilidade voluntária. Acho que no tempo de hoje, em que existem algumas leis que colocam tantos obstáculos, tantas questões ao voluntariado, o cristão leigo é aquele que sabe que tem a sua profissão, tem a sua responsabilidade social, mas como igreja, aquele que se encontrou com Jesus Cristo, sabe também atuar nos conselhos, na sua comunidade, na igreja, como também nas áreas pastorais e movimentos, vários serviços da igreja, como ministério eucarístico, ministério da comunhão eucarística, né, às vezes a preparação para o batismo, para o matrimônio, tantas coisas que vão existindo, e nas pastorais, como alguém que faz disso um apostolado, uma evangelização. Portanto, rezemos para que cada vez mais nós temos santas vocações também dos cristãos leigos a exercer essa missão na igreja e exercer enquanto for preciso, ou for necessário, ou for chamado. Não se apegar a cargos, nem ser alguém que é dono, digamos, da igreja, mas alguém que se coloca a serviço. Se coloca a serviço e colocando servir aos irmãos e irmãs com generosidade, onde realmente a providência os colocar. Acho que é um belo momento, nós rezamos nessa intenção e não faltar na igreja esse belo testemunho dos leigos que se comprometem juntamente com o sacerdote, com os sacerdotes, com os diáconos, na caminhada da igreja, cada um exercendo a sua missão e a sua função. Nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. E a leitura primeira, o Evangelho, são textos que chamam muita atenção pelo fato da resposta que nós somos chamados a dar. Eu creio que é algo muito atual para todos nós, que nós parássemos para meditar um pouco sobre isso. Nós estamos no final do Evangelho de João 6. Nós lemos durante os últimos domingos, justamente, o capítulo 6 do Evangelho de João, que está inserido dentro desse ano B, que é de São Marcos. E isso é claro, porque São Marcos ele é um evangelho um pouquinho mais curto. E aparece aqui a dificuldade de aceitação da palavra de Jesus sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Ou seja, Jesus viu que os seus discípulos estavam murmurando, reclamando sobre essa palavra. E aí ele perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, a ascensão, e o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. A palavra que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Sabia já tudo isso que ia acontecer com ele.
E sabia também que através dos tempos, através dos séculos, teríamos muitos que não o aceitariam. Como nós temos hoje também, muitos que não aceitam Jesus Cristo, né? Por isso mesmo fala que isso tem que ser dado de conhecimento pelo Pai, ouvir a Ele, né? Vai lembrar disso. E diz aqui a leitura da Evangelho de João, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Aí então Jesus pergunta aos 12. Aí está a pergunta e a bela resposta, inclusive, né? Justamente, vós também quereis ir embora? Você também quer ir como os outros? Né? Ficaram escandalizados, não querem mais me seguir? Simão Pedro, sempre Simão Pedro, aquele que fala em nome dos 12, portanto, o primeiro Papa, faz sua profissão de fé dessa outra forma. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Cremos e reconhecemos firmemente que Tu és o Santo de Deus, o Messias, o Salvador. Não temos outro caminho. Palavras, meus irmãos e irmãs, fundamentais na nossa vida. Nós sempre teremos possibilidade nesse mundo de rejeitar a Jesus Cristo, de não querer segui-lo. Aliás, quantos que rejeitam e não o seguem? Quantos que não o aceitam? Quantos que o perseguem na pessoa dos cristãos? Mas, ao mesmo tempo, quem crê e quem se encontrou com a verdadeira vida em Cristo, vai ter a resposta de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós teremos sim muitos lugares para ir, tantos caminhos, mas para quem crê, só existe um caminho, Jesus Cristo. Não tem outro jeito de viver, não tem outra maneira de viver, a não ser com Cristo. Só Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, não temos outro jeito. Queimamos os nossos barcos, como lembra bem a tradição aí dos espanhóis que chegavam às costas da América e tinham seus barcos queimados. Não porque alguém o tenha feito, mas nós mesmos, por crer em Cristo, não temos como voltar atrás. Não porque não possamos sempre tirar a liberdade, mas porque nós cremos e aceitamos que somente em Cristo Jesus está a vida e a vida eterna. Palavras belíssimas que Pedro justamente fala diante de Jesus e palavras que nós somos chamados a repetir também para nós mesmos e para os outros. Nossa vida está em Jesus Cristo, não tem como não viver. Por isso que eu me pergunto muitas vezes, aqueles que estiveram conosco, caminharam com Cristo, até foram formados, né, no seguimento de Jesus Cristo, por mais que tenhamos crises em nossa vida, não tem outro jeito de viver para quem crê. É com Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa mesma questão, meus irmãos e irmãs, aparece de outra maneira na leitura primeira, livro de Josué, leitura também desse domingo, 21º domingo, a anfixionia, né, de Siquém. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos e os chefes, os juízes e magistrados que se apresentaram diante de Deus, não é? Era um momento de unir a comunidade. Tinham voltado, né, justamente ali, né, do Egito, né, tinham voltado, caminhado ali, e ao mesmo tempo encontraram com outros também que estavam ali, né? Será que todos se unissem em torno da mesma caminhada? Que vos parece, fala aqui Josué, servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos o Senhor. Vocês podem escolher servir aos deuses antepassados na Mesopotâmia, aos deuses amorreus que estão por aqui, mas eu e minha família serviremos o Senhor. Justamente o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Os outros deuses são estranhos. Aquele que nos tirou do Egito é o Deus próximo de nós. Porque o nosso Deus,
Ele mesmo que nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos. Guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, palavras belíssimas do povo de Deus, na época de Josué, dessa anfixonia de Siquém. Ou seja, aparece ali justamente a oportunidade. A quem quereis servir? Sempre existe a liberdade. Mas quem é que nos tirou do Egito? Quem que fez maravilhas no meio de nós? Quem está próximo de nós? É o Senhor nosso Deus. É a Ele que nós serviremos. É com Ele que nós caminharemos. Portanto, longe de nós, vamos atrás de estranhos. Deus que nos salvou, que é próximo de nós. Essa experiência da palavra de Josué, colocando diante do povo de Deus essa opção, e a resposta dele: eu e minha família serviremos o Senhor. E do povo de todos, todo o povo também dizendo: nós também serviremos o Senhor. Fala desse passo de buscar o único Deus verdadeiro, o único Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, tanto a leitura do Evangelho, como também o livro de Josué, nos coloca diante dessa resposta. Que também hoje nós vemos que muitos abandonam a Cristo, muitos também perseguem os cristãos, também são várias situações, vários deuses são colocados à nossa frente, e não só os deuses religiosos, mas também do prazer, do ter, do poder, tantas coisas que vão colocando no coração do homem, que nós estaremos sempre chamados a dizer a quem nós queremos servir. Também vós quereis ir, não é? E nós somos chamados a responder: como é que nós vamos viver sem buscar o verdadeiro Deus anunciado por Jesus Cristo, nosso Senhor? Como viver? Portanto, é uma palavra muito atual, muito importante para nós hoje, e que cabe a nós respondermos de coração sincero a quem nós queremos servir e, ao mesmo tempo, dizer a Jesus: nós não temos outro caminho a não ser te seguir, só tu tens palavras de vida eterna. É esse Deus próximo de nós que nos tira da morte, do pecado, e nos dá uma vida nova. E é claro, meus irmãos e irmãs, cada vez mais nós somos chamados a nos aproximar do verdadeiro Deus, nos aproximar de Cristo, ter-o próximo de nós, né? Cada vez mais nos aproximarmos dele, acolhermos a sua palavra e deixamos conduzir por ele. Eu creio que nesse domingo em que nós rezamos pela vocação aos ministérios leigos na igreja, é uma boa oportunidade também de vermos todos que trabalham, todos nós, os bispos, os padres, os diáconos, também todos os leigos, se nós, em tudo que nós fazemos, se é no Senhor que nós fazemos. Se é realmente por causa do Senhor que nós trabalhamos e buscamos. Ser a razão da nossa vida. Sendo a razão da nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós vamos viver também, conviver de tal maneira que tudo vai ser norteado pelo Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós iremos justamente ler a leitura segunda, a carta de Paulo aos Efésios, que fala do relacionamento entre marido e mulher, dessa comunhão, desse respeito entre o marido e a mulher, e sabendo que assim como Cristo amou a igreja, assim também o marido deve amar a sua esposa, nesse sinal, nesse simbolismo de Cristo e a igreja, do esposo e a esposa. E ao mesmo tempo viver de tal maneira nessa dignidade que vai aparecendo com a revelação. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Essa vida de unidade familiar, que é consequência daqueles que seguem a Jesus Cristo. Quem o segue e quem busca o verdadeiro Deus, será para me conviver nessas famílias cristãs que assim caminham e assim buscam o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, acolhemos a palavra de Deus, deixemos-nos conduzir por ela e agradeçamos o Senhor que nos dá o dom
que respondeu nosso sim a Ele. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.